Estamos felizes por estar aqui na igreja para mais um sábado de louvor e adoração a Deus. Hoje a igreja um pouquinho mais vazia, que o nosso coral foi cantar na igreja lá do Santo Agostinho, mas estamos felizes pela presença de cada um aqui hoje. Esse sermão, Deus já tinha preparado para eu pregar ele aqui, já tinha um tempo e eu não sabia. Esse mês, o pastor me passou a escala de pregação, eu era responsável por ajudar a montar, e este era o sábado disponível e o pastor gostaria que eu pregasse. E logo em seguida eu comecei a orar para que Deus me desse uma mensagem, né? Porque para quem não é acostumado, é difícil preparar um sermão, né, pastor? Para o pastor Luiz Fabiano, tira de letra, né? Não é fácil preparar um sermão e nem vir aqui à frente pregar no sábado, principalmente no sábado de manhã. E numa reunião nós tivemos e descobrimos que, de preparação para a equipe de professoras do departamento infantil, que esse seria o sábado de lançarmos o projeto Valores Eternos. E já existia um sermão pronto e eu fiquei muito feliz por isso. E ontem à noite teve uma live aqui da associação de preparação das distritais e professoras, né, do departamento infantil sobre esse projeto, que é o Valores Eternos. Então a igreja, além de tudo, ficou enfeitada para o sermão de hoje. Ficou tudo pronto, né? Deus já estava preparando tudo há muito tempo. E o título do sermão de hoje é Uma árvore torta pode ser endireitada? Eu gosto muito de plantas, mas não tenho dom. As plantinhas lá em casa, elas são persistentes para sobreviver, né? Mas a gente foi estudar um pouquinho, fui ler algumas coisinhas aqui sobre a questão do crescimento da árvore, né? Quando a gente planta uma árvore, uma planta, e que ela vai ganhar uma certa altura, para que ela cresça no sentido vertical, que ela cresça para cima, retinha, a gente precisa, normalmente, de auxiliar aquela planta ali, né, Nice? Com estacas, com apoios, para que aquela planta ela não vá crescendo e vá ficando torta com o passar do tempo, né? Existem vários fatores que influenciam no crescimento e no desenvolvimento da estrutura de uma árvore, né? Desde a fase inicial. Por exemplo, a genética, né? O tipo de planta, as condições do solo. Por exemplo, se a gente planta num terreno muito fofo, com o tempo, um lado do terreno pode ceder mais do que o outro e aquela planta vai ficar torta. Exposição ao vento, né? A gente vê isso muito na praia, né? Às vezes a gente vê alguns coqueiros todos numa mesma direção, um pouquinho inclinados, né? Outros elementos, como, por exemplo, excesso de sombra, e algumas plantas vão ficando um pouquinho tortinhas para procurar o sol, né? Tudo isso vai influenciar. Mas pensa comigo, uma árvore que está crescendo, que você quer que ela cresça no sentido vertical, retinha, e aquela árvore pudesse falar assim, não quero estacas, não quero nada me prendendo. Eu quero ser livre, tira tudo isso de mim, que eu quero crescer do meu jeito. Essa árvore, provavelmente, com o tempo, iria crescer torta e ficaria difícil endireitá-la ou até impossível, né? A gente sabe que, depois de um certo tempo, não tem como endireitar um tronco de uma árvore. E quanto mais velha ela vai ficando, mais difícil né? Tendo isso em mente, eu queria refletir com vocês um pouco sobre a educação de filhos, né? Para quem não tem, já é avô, também serve. Para aqueles que ainda serão, é sempre importante a gente aprender. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Provérbios 22, o versículo 6. Um versículo super conhecido. Talvez você não saiba qual o versículo que está aí nessa passagem, mas eu tenho certeza que você sabe de cor. Provérbios 22, 6 diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar,
e quando for velho, não se desviará dele. Todo mundo aqui sabe de cor esse verso, né? Isso não é um ditado popular, né? Eu já vi algumas brincadeiras do pessoal falando, alguns ditados, a gente precisa estudar a Bíblia para saber realmente, né, o que está escrito na palavra de Deus. Então, a Bíblia é clara em dizer, nesse versículo. Aqui na minha Bíblia, que é Nova Versão Internacional, ela fala um pouquinho diferente, eu achei muito interessante, que também diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, gente, o que esse texto aqui ele nos solicita? Que a gente ensine o avô no caminho que deve andar? Não, né? Pede para que a gente ensine o jovem no caminho que deve andar? Já está um pouco mais novo, né? A Bíblia é clara em nos dizer que nós devemos ensinar a criança, né? E o termo que foi traduzido do hebraico, o termo original, quando usa a palavra criança, lá ele quis se referir a uma criança ainda bem pequena, a criança que ainda nem foi desmamada, né? Ou seja, uma criança de colo. Na sociedade atual tem surgido muitas ideologias de criação de filhos, né? A gente consegue ver isso de forma muito clara, né? Principalmente aqueles que acessam bastante as redes sociais, né? E dessas várias teorias, algumas são bem convidativas, são interessantes, em que fala que a criança ela tem que crescer livre no meio que ela está, sem restrições, para que ela se sinta parte do cenário natural e ela se desenvolva livremente. Mas a Bíblia, ela diz que a gente deve instruir, como nós acabamos de ler aqui, né? A Bíblia destaca a importância de orientação e educação para formar valores e caráter nessa criança, para que ela possa crescer capacitada para enfrentar os desafios da vida com discernimento e sabedoria. Então, nós devemos, sim, criar um ambiente de educação, né, de instrução para o crescimento saudável e equilibrado das nossas crianças. Nós devemos estudar bem com atenção a palavra de Deus para que a gente não seja influenciado de forma errada por teorias, de uma forma geral, que vão surgindo sobre vários aspectos e que influenciam diretamente a saúde espiritual da nossa família, né? E é verdade que muitos podem pensar assim, mas será que essa passagem não está errada? Conheço várias pessoas que cresceram na igreja e estão fora da igreja, será que a Bíblia falhou? De forma alguma, né? Mesmo que na idade adulta a pessoa decida se afastar do caminho, este caminho que entrou no seu coração de forma verdadeira, sempre estará lá em algum lugar. E essa provavelmente vai ser a ferramenta que Deus vai usar para trazer essa pessoa de volta para o seu caminho. Amém? Tenho certeza que muitos aqui, muitos pais se apoiam nessa promessa, nessa esperança, né? Que esse caminho que foi ensinado um dia traga o filho, né, algum familiar de volta. E a Bíblia promete isso para nós. Ellen White, no livro Orientação da Criança, na página 45, ela escreveu assim: as crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sobre a devida disciplina do que se a deixarmos fazer o que seus impulsos não educados sugerem. A gente sabe que criança gosta de limite, porque limite gera segurança para a criança. Tá certo que na hora ali, isso não gera uma felicidade, né? A hora da educação ali, às vezes da repreensão, né, de talvez algum castigo, a criança não fica muito feliz. Eu lembro que não ficava na hora, quando meus pais me educavam, mas a gente sabe que isso funciona e que depois a gente colhe frutos muito importantes em relação à educação, à disciplina. E esse livro, gente, Orientação da Criança, é um livro fantástico, que foi escrito no século passado e
traz para a gente informações que hoje em dia são trazidas de forma, às vezes, distorcida, algumas como novidades e outras distorcidas sobre a educação de filhos. Então, que oriento aqueles que têm filhos pequenos, adolescentes, que pretendem ser pais, que leiam esse livro, é super interessante, tem informações valiosas. No livro Educação, também tem outra declaração inspirada, que é muito interessante, que diz assim: antes que fique bastante idosa para raciocinar, a criança pode ser ensinada a obedecer. Então, a gente não deve esperar nem a criança crescer e ter um suposto entendimento e raciocínio para que a gente a ensine a ser obediente. A criança que não aprende o autocontrole e a obediência durante a primeira infância, posteriormente, a vida cristã lhe parecerá muito restritiva. Então, se a gente já não ensina desde criança o que é correto, depois vai ficar muito mais difícil, né? Se a gente pensar, por exemplo, assim, um exemplo prático, uma criança que cresceu numa fazenda, ela está lá, tem muito espaço, muito lugar, ela tem muita liberdade, lugar para correr, ela pode sair de casa sem os pais, brincar e tudo. De repente, aquela criança ela é levada para morar no centro de uma cidade grande, num apartamento pequeno. Olha, como que vai ser difícil para ela se adaptar ali. A criança que já cresceu ali na cidade grande, naquele apartamento, ela já está acostumada com aquelas regras, com aquela forma de vida, mas a criança que veio de fora, que vai ter espaço restrito, liberdade restrita, não pode sair sem os pais, vai ser muito mais difícil. Assim também, quanto mais tempo a gente esperar para achar que precisa ensinar a obediência para os filhos, mais difícil vai ser essa compreensão no futuro. E é claro, gente, que a obediência ela deve ser um hábito que deve fazer parte da criança, um hábito intrínseco. Mas é claro que não deve ser uma obediência cega, porque Ellen White mesmo diz no livro Orientação da Criança que quando um pai é muito autoritário e exige obediência cega da criança, a criança não aprende a raciocinar as escolhas que ela deve fazer. Ela obedece por medo, ela obedece por obrigação, sem entender o porquê dela estar obedecendo. E assim que ela fica num outro ambiente, com outras pessoas, ela não sabe decidir pelo certo, pelo errado e o porquê. E é uma criança, vai se tornar uma adolescente que vai ser facilmente influenciado por outros. E, infelizmente, muitas dessas outras pessoas são pessoas que, às vezes, querem oferecer um outro mundo completamente do que ela viveu, né, na infância. Então, nós devemos ensinar a obediência, mas associado a muita conversa e entendimento entre pais e filhos. Um exemplo prático, né? Quando a criança não aprende a obedecer, a razão pode ter dificuldades em influenciá-la posteriormente. Né? Por exemplo, quando alguém está no trânsito dirigindo e sofre uma multa de trânsito, quem fica mais irritado ali com a multa? Quem recebe, né? Mas a lógica sugere que aquela multa foi aplicada porque o infrator cometeu um erro e ele colocou a própria vida, a vida de outras pessoas em risco, e ele vai receber aquela multa ali. A razão daquela multa é que ele aprenda que ele não deve fazer aquilo novamente, né? Portanto, no entanto, quando essa razão a razão perde a eficácia é quando essa pessoa não incorporou o hábito de obedecer. Aquilo ali é só mais uma multa que ela vai colocar na gaveta e depois vai recorrer para não perder a carteira, né? Então, não é esse o objetivo, assim como também a obediência deve estar atrelada à razão, e nós devemos ensinar isso desde cedo para as nossas crianças. E hoje, a igreja tem vários projetos, né, para poder ensinar as crianças desde cedo. Esse é o terceiro projeto que é lançado para crianças e adolescentes, né,
mais as crianças nos últimos 30 dias. Né? No final do trimestre, a professora Leiliane falou aqui sobre a questão dos talentos. Nós lançamos um projeto de musicalização para incentivar as crianças, né, há poucos dias atrás, a aprenderem um instrumento para poder louvar a Deus aqui, igreja. E hoje, nesse sábado, nós estamos lançando um projeto muito interessante, que é uma parceria do Departamento da Criança com o Departamento de Mordomia, que se chama Valores Eternos. E o objetivo desse projeto é moldar a consciência espiritual dos nossos filhos. Né? Eu tenho certeza que muitos aqui, se tivessem esse tipo de instrução quando eram criança, poderiam pensar assim, nossa, eu teria me poupado de passar por tanta coisa e por tanta dificuldade se eu soubesse o que vai ser falado aqui hoje. Né? E justamente pensando nisso, em estabelecer nos filhos hábitos de adoração, amor a Deus, dedicação à igreja e fidelidade e organização financeira, que esse projeto foi lançado. Afinal, as crianças são o futuro da nossa igreja, certo? Errado. Lembram de semana passada, o pastor, né? As crianças e os adolescentes, elas são já o presente já da nossa igreja, né? Serão futuros líderes, né? Mas nós devemos fazer, né? Nós fazemos esses projetos porque as crianças devem ser incentivadas a amar a Deus, a amar a igreja desde agora, não quando elas crescerem, não quando elas estiverem lá como um galho torto, difícil de voltar e endireitar, né? Então, gente, eu vou chamar aqui a Ana Luísa para poder me ajudar a ilustrar e mostrar um pouco mais sobre esse projeto que que a Associação, a União, né, pastor? A nível de União, né, está lançando para esse trimestre, né, para o ano. Né? É um projeto que já existe, acho que desde o ano passado, 2022. Nós estamos conhecendo só agora, mas é um prazer, sim, vocês vão ver que interessante esse projeto. Nós já entregamos hoje nas classes esse material aqui, que está dividido aqui para que cada criança possa levar para casa. E aqui tem um espacinho que está escrito mesada, dízimo, oferta e poupança. E cada criança também recebeu um cartãozinho de dízimos e ofertas. Né? Meninos e meninas aqui vão receber esse cartãozinho. E eu convidei a Aninha aqui para me ajudar, porque eu acredito que ela já sabe disso tudo aqui, né? Mas nós vamos ilustrar. Aninha, eu gostaria que você aprendesse a ser uma fiel adoradora de Deus através da entrega dos dízimos e das ofertas. Então, Aninha, eu gostaria que você colocasse aqui agora para mim o seu dízimo. Você tem um dízimo para colocar aqui, Aninha? Acho que agora não. Não, né, Aninha? Por quê? Para a gente poder devolver um dízimo, o que a gente precisa de ter? Dinheiro. Dinheiro, né, Aninha? Então, gente, essa criança, essa juvenil, a Aninha, ela precisa de dinheiro para ser fiel a Deus a partir dos dízimos e das ofertas. Então, esse dinheiro que a criança precisa receber, criança não deve, né, trabalhar fora, né, é através de uma mesada. E a Aninha acabou de ganhar uma mesada. Olha só. Quanto que tem aí, Aninha? Conta aí. Vou te adiantar, tem R$20. Então, qual a primeira coisa que a Aninha, ao receber a sua mesada, deve aprender? Ela deve aprender, assim como em tudo em sua vida, e assim como cada criança, a primeira coisa que ela deve aprender é a separar o que é de Deus primeiro, que é o dízimo. Né? E quando ela separar o dízimo, que ela ganhou a mesada dos pais, que ela vai colocar aqui, e que ela for ganhar o dízimo, ela vai colocar nessa parte. Aninha, você sabe quanto que deve ser o dízimo de R$20? Você sabe?
R$ 2. O dinheiro, né, o dízimo é 10% do valor, né, que Deus instituiu, Deus escreveu na Bíblia, é o dinheiro, é a quantidade que nós devemos separar das nossas rendas para podermos devolver a Deus, que é o dízimo. Então, quando nós ensinamos aos nossos filhos a devolver o dízimo, nós estamos ensinando os princípios de quê? De honestidade e obediência a Deus. Então, não importa, Deus não se importa se você vai devolver o dízimo de R$ 20 ou de R$ 200 por mês, né? Deus se importa com o seu coração, a sua obediência e a sua honestidade em doar aquele valor. E aí, alguns pais podem pensar assim, mas no meu orçamento financeiro eu não consigo dar mesada para o meu filho. Porém, gente, mais uma vez eu repito, não é a quantia de dinheiro que você vai disponibilizar para aquela criança, não é um montante total, não tem que ser muito. É até interessante quando o pai senta e conversa com o filho o porquê daquela quantidade que ele vai estar dando de mesada. Porque, às vezes, naquele contexto, a criança vai entender melhor até o contexto financeiro da sua casa. Né? A gente vê que tem muita criança que não pode sair com o pai no supermercado, não pode ir no shopping, em nenhum lugar que a pessoa acha que o pai é dono do mundo e quer comprar tudo, né? Então, eu lembro que, desde que eu era pequena, quando meu pai falava que não tinha dinheiro, eu falava, passa o cartão, né? Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Mãe, dá um cheque, eu falava, né? Fácil, assim, de resolver. Então, quando o pai senta com a criança, explica o contexto financeiro daquela casa, explica por que ela vai ganhar aquela quantidade de dinheiro, a partir daquele momento, a criança, às vezes, vai ser até mais solícita, né, e até mais consciente dos gastos da casa, do que ela pode gastar. E eu tenho certeza que, ao final da explicação, você vai entender que essa mesada, na verdade, é um investimento que você está fazendo para o seu filho e também para o seu lar. Então, gente, o primeiro aspecto, o primeiro valor que nós devemos ensinar para as crianças, obediência e honestidade, através dos dízimos. E, além de cultivar a obediência, nós também vamos querer que essa criança desenvolva a gratidão a Deus, né? Ensinar para essa criança que ela deve ser grata a Deus pelo lar que ela mora, pelo trabalho que os pais têm, né, pela oportunidade que ela tem de se alimentar, pela saúde, né? A gratidão é uma forma de adorar a Deus, e nós podemos materializar a gratidão através da oferta. A oferta tem um valor fixo? Não tem. A oferta, ela é expressão da gratidão que brota no nosso coração a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Então, Aninha, você pode ofertar quanto que você quiser colocar aí. Olha, a Aninha é ousada. A Aninha ofertou aqui 20% do valor do que ela ganhou aqui da sua mesada. Ela ofertou R$ 4, olha só. A Aninha é muito grata, é uma menina muito grata, muito bem. Não existe um valor fixo, mas a gente pode ensinar as crianças a atrelar a obediência com a gratidão, né? Mostrando para elas que elas podem dar, talvez, o equivalente dos dízimos e das ofertas. Né? Então, o segundo valor eterno que a gente vai incentivar, que a gente vai mostrar para essa criança, é a gratidão a Deus. O terceiro aspecto, gente, é poupar e economizar, né? Quanto que a gente deve ensinar a criança a poupar? A gente sabe, na Bíblia, tem uma ilustração de José, do Egito. Foi um exemplo muito bom, né, de um administrador admirável, né? Nós vemos que ele, além de interpretar o sonho do faraó, ele ainda sugeriu a solução. E o que ele pediu, orientou que o faraó fizesse para que não faltasse alimento? Ele orientou, olha, nos 7 anos de fartura, lá em Gênesis 41, 34, você vai recolher 1/5
1/5 do valor que foi dado para você, e vai guardar, para que quando vier os tempos de fome, você possa ter alimento. Então, esse termo ficou conhecido como a lei da quinta parte, né? É um conceito histórico que foi ligado a uma circunstância específica, mas que pode nos ajudar muito hoje. E quando a gente ensina a criança a poupar, a gente vê 2 benefícios principais, né? Um, de que ele deve reservar, ter responsabilidade e reservar uma parte da sua renda para situações de emergência, e a gente mostra para a criança que ela precisa de ter objetivos a longo prazo, evitando gastos e decisões impulsivas. Então, são várias lições que a gente aprende aí, certo? A gente pode incentivar a criança, por exemplo, a fazer uma poupança de curto prazo, por exemplo, para que ela junte um dinheirinho sempre, para que no final do ano ela compre um presente, um brinquedo que ela está esperando ganhar, né? E também uma parte para que ela vá juntando ao longo dos anos e consiga depois alcançar um valor maior e também conseguir investir. Então, Aninha, 1/5 de R$20 seria R$4. Você gostaria de poupar R$4, Aninha? Sim, a Aninha poupou R$4. E sobraram, então, ainda R$10 para que a Aninha possa gastar com tudo que ela quiser. É bem assim? Importante os pais também orientarem em relação a esse gasto, para que a criança possa entender que os recursos financeiros eles são limitados. E assim ela vai entender que para satisfazer os seus desejos é necessário economizar e acumular. E às vezes com esse dinheiro, essa pequena quantidade, ela vai aprender com o tempo que se ela gastar tudo de uma vez, no primeiro dia da escola, no lanche, ela vai ficar sem dinheiro no final do mês. Isso poderá poupar a Aninha de, no futuro, ter muitos problemas financeiros e assim por diante. Te agradeço a ajuda, tá, Aninha? Depois seu pai vai te dar a sua mesada de verdade. Então, gente, é crucial que os pais apoiem esse projeto e estudem isso, e se não aplicam na própria vida financeira, que passem a aplicar. Os pais orientem os filhos no preenchimento do formulário que vem dentro daqui para entrega de dízimos e ofertas. Essa atividade em conjunto, em família, vai cultivar na criança responsabilidade e um amor genuíno por Deus e pela obra, né? A criança vai entender por que ela devolve os dízimos e as ofertas, que aquele dinheiro vai ser aplicado para que outras pessoas conheçam a Deus, né? Sustentar a obra divina, os pastores que vivem para pregar o Evangelho, a TV Novo Tempo, que prega o Evangelho, apoio a famílias que vão para locais distantes e perigosos, né, para poder serem missionários, e manter os diversos ministérios, inclusive, que nós temos na nossa própria igreja, que funcionam de acordo com os dízimos e as ofertas que nós devolvemos a Deus. É muito importante nós explicarmos isso desde cedo para as crianças. Isso é o primeiro e o principal discipulado que os pais, os responsáveis, devem fazer, devem exercer, que é dentro da própria família. Envolva-se ativamente na formação de seu filho, orientando a administrar suas finanças de maneira que honre principalmente a Deus. Esses ensinamentos, eles não apenas moldarão as suas práticas financeiras, mas cultivarão valores fundamentais que o acompanharão ao longo da vida e até a eternidade. Que Deus possa colocar no coração de cada pai e de cada criança, cada juvenil, que não gosta mais de ser chamado de criança, né? Um pré-adolescente, no coração
para que esse projeto ele possa ser verdadeiramente executado para a honra e glória de Deus. E eu vou convidar o pastor Luiz Fabiano, que é o departamental de mordomia da nossa associação, para que ele finalize com a oração. Bom dia, feliz sábado a todos. Tássia, se a gente fosse sintetizar tudo que você falou em uma única frase, o objetivo desse projeto, de fato, é tornar as nossas crianças verdadeiros mordomos. Esse é o ponto essencial. Então, através desse projeto, a gente ensina as crianças a serem, em primeiro lugar, liberais a Deus, nos dízimos, nas ofertas, generosidade. Nós queremos que as crianças cresçam sem ser materialistas, egoístas, avarentas, gananciosas. Muito pelo contrário, que elas entendam que os recursos que chegam às mãos delas são dádivas de Deus e que nós devemos, de fato, administrar com sabedoria. Às vezes, Tássia, os adultos não aprenderam isso, mas nós queremos começar com as crianças e termos uma nova geração de servos e servas de Deus que saibam administrar com sabedoria e eficácia os recursos, a saúde, a vida, a família, de uma maneira diferente. E nós queremos começar com as crianças. Portanto, nós necessitamos do apoio, da iniciativa e também da participação de cada pai e de cada mãe nesse processo. Tudo que foi apresentado aqui é uma teoria, mas a prática é com vocês, pais. Então, entre de cabeça nesse projeto de tornar os seus filhos verdadeiros mordomos. Quantos querem participar desse projeto? Levante a sua mão. Glória a Deus. Então você vai ficar de pé agora, vamos rogar a Deus as bênçãos, para que o Senhor possa estar direcionando você e a sua família. Lembrando que, após a oração, eu não quero que ninguém saia, eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Oremos. Querido e maravilhoso Deus, louvado e bendito seja o Senhor, que através da Tua palavra nos orienta, nos instrui, nos capacita, nos dá direcionamento para fazermos aquilo que é correto, para fazermos aquilo que vai trazer edificação e crescimento à nossa vida espiritual. E de uma maneira muito importante, nos foi aqui apresentado o projeto Valores Eternos, que tem por objetivo preparar crianças e juvenis no processo de se tornarem mordomos dinâmicos, que saibam administrar recursos, que aprendam a ser fiéis nos dízimos, generosos na oferta, administradores eficientes na poupança e nos investimentos. Que nós tenhamos uma igreja madura, que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja fiel, para que assim possamos cumprir o que Jesus diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Abençoe, Senhor, esses pais e essas crianças, para que de maneira prática eles possam aprender a serem verdadeiros mordomos, e que a prosperidade e a bênção do Senhor acompanhem a cada um deles. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podeis assentar, eu tenho uma surpresa para vocês. Fazendo um link com a questão do dízimo das ofertas, eu quero que vocês entendam que nós falamos do dinheiro. Todavia, entretanto, tudo isso é canalizado para um único objetivo: salvação de pessoas. E hoje nós estamos aqui para celebrar mais uma vida que está sendo salva para a honra e glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Esse é o objetivo da igreja, a igreja existe para isso. O dízimo é para a manutenção da obra, da pregação do Evangelho. As ofertas para construir, ampliar igrejas. E eu queria convidar aqui agora à frente o Marcos. Cadê o Marquinhos? Cadê ele? Marquinhos sumiu, tomou Doril? Deu uma volta aqui por trás? Então, hoje nós teremos um lindo batismo, amém?
Então, uma pessoa vai entregar a sua vida a Jesus Cristo. O nome dele é o Wagner Pereira de Almeida. Está aqui atrás também, né? Então, eu queria chamar aqui à frente o Marcos e o Wagner. Com certeza, Guilherme, vamos chamar aí 2 homens fortes, né? Juniel pensa que é forte. Agora já o Kelvin e o Guilherme já são fortes mesmo. Deus está vendo. Por isso sempre é bom ter homens fortes na igreja, né? Marcos, é isso, não tem outro aqui não, é tu mesmo. O Marcos, mais conhecido como Marquinhos, vulgo Pio, vocês conhecem? Quem conhece o Marcos aqui? O Marcos é um pregador itinerante do Evangelho. Há um tempo atrás, ele começou a pregar o Evangelho para uma família. Eram seus vizinhos. E como lá em Atos, capítulo 1, verso 9, diz que nós devemos levar o Evangelho, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jerusalém é onde nós moramos. A Judéia é a nossa vizinhança. E o Marcos começou a pregar o Evangelho para os vizinhos. E como é que foi esse processo, Marcos? Como é que você começou a pregar o Evangelho? Como é que foi a receptividade quando você começou a estudar a Bíblia com a família? Primeiramente, a gente conheceu ali o Rondinelli, a Darlene, e através deles a gente conheceu a Jane, mas a família, e ela e o Wagner, e a gente foi assim, plantando a semente, né? Levando esse Evangelho, e hoje está aí. Mas eles aceitaram estudar a Bíblia assim de cara? Você teve que insistir? Como é que foi isso aí? Não, a Darlene foi mais fácil, porque ela já tinha aquele interesse, desde criança estudou na escola, e queria, depois veio a querer conhecer realmente a igreja. Aí foi mais fácil para a Darlene. O Wagner, a Jana, através da Darlene, também não foi tão difícil, né? Que as duas são muito amigas. Mas o Wagner já foi um pouco resistente, assim, de início. Mas eu fazendo o estudo com a Jane, ele foi abrindo o coração, a gente foi fazendo amizade, conhecendo, eu fui conversando com ele, e aí ele se interessou em estudar a Bíblia. E nesse estudo aí você conseguiu estudar com quantas pessoas nessa família? É a família da Darlene, mas a Rondinelli, o filho, e a Jane, o Júnior e o Wagner. Ok, então você começou a estudar com eles, você chegou a concluir os estudos, fez o apelo para o batismo? Eu não sou bom de apelo, não. Eu estudo, eu sou instrutor bíblico, mas não sou bom de apelo, não. Eu sempre levo um pastor comigo, no momento de apelo, eu levo um pastor comigo. Você leva o pastor, né? E você levou o pastor para fazer o apelo para o Wagner? Levei o pastor, o nosso pastor Raissan, foi lá e no estudo que tem, onde fala, por que devo ser batizado? Aí o Raissan foi lá e o Wagner já estava preparado também, então foi fácil para ele tomar a decisão. E ele aceitou assim de primeiro, quando o pastor fez o apelo, ele respondeu dizendo sim? Sim, respondeu com toda a firmeza que sim. Que maravilha. Irmãos, a gente tem que pregar a todo tempo e a todo instante. A Bíblia diz que a semente do Evangelho ela é lançada. E segundo a palavra de Deus, de maneira nenhuma ela voltará vazia. Então, essa é a missão de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E nós nos colocamos nas mãos de Deus como instrumentos para poder levar o Evangelho. Mas uma coisa nós precisamos entender: nós pregamos, mas quem convence é o Espírito, quem converte é o Espírito, quem leva as pessoas à decisão é o Espírito. E a Bíblia diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino dos céus. Então, queridos, essa igreja
ela existe com uma finalidade: pregar o Evangelho e salvar pessoas. Então, a festa mais bonita, viu, Marcos? A festa mais importante da igreja, que festa é essa? Não ouvi qual é a festa? Gente, se a Bíblia diz que no céu existe uma festa por um pecador que se arrepende, aqui na terra não pode ser diferente. A cada batismo é a certeza de que a igreja tem cumprido o seu papel, o seu objetivo: salvação de pessoas. E aí agora, será que o nosso amigo está pronto? Confere lá para nós. Então, a igreja de Deus existe para pregar o que, igreja? A maior festa na igreja qual é? Batismo. Porque através do batismo, a Bíblia diz que o nosso nome, ele é escrito no livro. Quem crer e for batizado, quem porém não crer, será o quê? Condenado. Então nós pregamos, nós lançamos a semente, o Espírito Santo faz a obra, e o resultado vem para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo para salvar as pessoas e deixou essa missão com a igreja. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui está o meu amigo Wagner. Wagner, se Jesus estivesse aqui, nesse exato momento, quem sabe ele conversaria com você assim como conversou com Nicodemos. Pode um homem de cabelos brancos nascer outra vez? Sim. Pode ou não pode? Pode. Então eu quero te fazer algumas perguntas. Wagner, você crê em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal? Creio. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e é seu desejo guardar os ensinos da palavra de Deus? Sim. Então, Wagner, uma vez que você decidiu que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta, você também deseja ser fiel a Deus na guarda dos mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado como dia do Senhor, e é seu desejo nesse dia adorar a Deus como seu Senhor e Salvador? Sim. Wagner, você crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e é seu desejo cuidar do seu corpo, não fazendo uso de drogas, entorpecente, bebida alcoólica, carne imunda, ou qualquer tipo de alimento que venha prejudicar o corpo, que é o templo do Espírito Santo? Sim. Wagner, você crê e aceita que a Deus tudo pertence, o céu, a terra, a humanidade e tudo que nele há, e que nós somos mordomos, administradores de Deus, e é seu desejo como mordomo, fiel, administrador do Senhor, ser fiel a Deus nos dízimos e ter um plano financeiro de ofertas para honrar e glorificar a Deus através das finanças? Sim. Wagner, você crê que a igreja adventista é a igreja de Deus aqui na terra e é seu desejo fazer parte dessa igreja? Sim. Wagner, a mais importante pergunta que eu vou fazer para você agora, e eu vou fazer essa pergunta olhando nos seus olhos, é de livre e espontânea vontade que hoje, dia 20 de abril, você deseja ser batizado nas águas, assim como Jesus foi batizado, e nascer no reino dos céus como uma nova criatura? Sim. Agora, Wagner, eu vou fazer uma pergunta para eles, e você vai olhar para eles, porque você vai ver a resposta da igreja. Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Vocês aceitam o Wagner como mais novo membro dessa família? Se a resposta de você é sim, então responda com uma salva de palmas. Seja bem-vindo a essa família. Wagner, todas as pessoas que batizam nessa igreja, ela recebe um kit espiritual. Nesse kit vem um livro, vem uma Bíblia, vem um manual sobre as crenças da igreja. E eu vou pedir que o Marcos, viu? O Marcos vem entregar para você esse kit em nome da igreja. Ele vai te dar um abraço, e o abraço dele representa o abraço da igreja. Mas também agora eu quero convidar os amigos familiares do Wagner que estão aqui, que quiserem vir aqui à frente,
para compartilhar com ele desse momento. Fica aqui, Marcos. Fica aqui, rapaz. Não manda descer não, hein? E é um momento importante para vocês tirarem a foto aqui com o Wagner, porque logo em seguida o Wagner vai estar molhado, aí não vai ficar bonito na foto, né, Wagner? Então, sequinho assim, bonitinho, enxuta, melhor. É o aniversário do garoto dele. É isso aí. Prazer, parabéns, Deus te abençoe. Então, cadê os fotógrafos de plantão? Ah, Mariana está aí, Mariana? Chama um pouquinho mais para frente, ficar melhor na foto. Louvado seja Deus por esse momento especial. Porque Mariana agora vai tirar foto, logo em seguida nós vamos fazer uma oração. Ok. Pode ficar, vamos fazer uma oração aqui. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela decisão do Wagner de entregar-se completamente ao Senhor. E nós queremos nesse momento, ó Deus, também suplicar ao Senhor que abençoe os seus amigos, os seus familiares que compartilham com ele desse momento. Que essa mesma palavra, essa mesma mensagem possa impactar a vida de cada um deles e que eles também possam um dia tomar a decisão de te seguir em espírito e em verdade. Que o Senhor abençoe sua família, abençoe o seu lar e onde ele colocar a mão, tudo possa prosperar. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, eu e o Marco e o Wagner, nós estaremos entrando no tanque para concluirmos esse momento com a cerimônia do batismo. O Wagner toma um choque térmico com a frieza da água, né? É para descontrair um pouquinho o Wagner. A água está fria, né? É porque o Guilherme não quis colocar o aquecedor. Depois você reclama com ele, viu, Wagner? Oremos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos pela decisão do Wagner, pela alegria da salvação, pela certeza do novo céu e da nova terra. Querido Pai, como ministro do Evangelho, para cumprir a ordem do Mestre, a fim de que o seu nome seja escrito no livro da vida e que sejam perdoados os seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja o Senhor. Infelizmente o Wagner, pelo fato de ele estar molhado, ele não vai poder cumprimentar vocês à porta, mas no próximo culto ele estará à porta cumprimentando todos vocês. Que Deus os abençoe e que não pare, não cesse de pregar o Evangelho. Existem pessoas que precisam ser alcançadas para a salvação, para a honra e glória do nosso Deus. Amém?